Senhor Jesus Cristo. Alegria imensa poder estar de volta aqui com vocês e louvar a Deus pela sua vida que está sempre entrando no nosso canal, sempre nos visitando. Nosso muito obrigado mesmo de todo o nosso coração. O canal Projeto Restaurando Vida Missões já tem a finalidade de edificar vidas através de mensagem, através de testemunhos missionários. E eu tenho a alegria de estar aqui sempre compartilhando algo especial para a sua vida, orando por você, te abençoando. Então, se você tem alguma necessidade também, algum pedido de oração, escreva aí, peça, tá bom? Se inscreve no nosso canal se você ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de, nesta noite, estar deixando um versículo da Palavra de Deus e depois nós passaremos a contar mais uma vivência missionária. Devido ter vivido 13 anos no campo missionário, a gente tem bastante vivências missionárias, muitas coisas que Deus fez e que tem feito também, né? Porque nós continuamos a fazer a missão aqui em Jerusalém, mas muitas coisas o Senhor fez para a glória do nome dele. Gostaria de deixar Jeremias capítulo 23, no verso 29, diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra? Então, verdadeiramente, quando eu olho para esse versículo da Palavra de Deus, quando eu vejo esta pergunta aqui na Palavra do Senhor, verdadeiramente a gente volta-se para o campo missionário diante de muitos desafios que a gente encontra. A gente encontra o desafio daquela pessoa que tem o coração duro, daquela pessoa que tem o coração de pedra, pessoa que é insensível ao Evangelho, que a gente tem que ter muito carinho, muito amor, muita paciência para levar as boas novas a essas pessoas. Mas o glorioso é saber que o Senhor faz coisas lindas, como essa que eu vou contar para você aqui agora, e a glória é no nome do Senhor Jesus, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que faz a obra. Mas nós fizemos uma viagem ali no Amazonas, subindo o rio Juruá, para a comunidade chamada Deixe-o Falar. Era uma comunidade que ficava às margens do rio Juruá, e fica às margens do rio Juruá. E é uma viagem um pouco longa, são 23 horas de canoa, e a gente sempre, quando está subindo o rio para esse lugar, a gente pernoita, a gente fica num lugar, numa outra comunidade chamada Barro Vermelho, que é uma comunidade bem pequenininha, e depois a gente chega nessa comunidade, que tem aproximadamente aí uns 300 a 400 pessoas morando ali às margens do rio Juruá. Então foi quando nós chegamos ali naquela comunidade, ali era um outro ministério, não era o mesmo pastor de Irunepé, era uma outra igreja ali, dentro da selva, era pastoreada pelo pastor Nilson Pereira, um pastor lá de Altamira, no Pará, que tinha chegado recente no Amazonas e estava lá trabalhando, enviado pela Convenção Amazonense para atender aquele trabalho, naquela comunidade. E nós chegamos ali para participar de um batismo, de uma festividade que teria ali no sábado e no domingo. Então, no sábado, quando nós já chegamos tarde, um pouco tarde, a gente tinha pernoitado em Barro Vermelho, seguimos a viagem, chegamos ali naquela comunidade. E o pastor Nilson Pereira me fez uma solicitação, pediu-me que eu fosse visitar 3 pessoas daquela comunidade, 3 pessoas ali que eles já tinham feito o evangelismo, tinha convidado as pessoas para a festa, mas aquelas 3 pessoas ele tinha estava no propósito de oração e pediu que eu fosse como missionário visitar aquelas pessoas. Então ele designou uns 2 irmãos para ir comigo a visitar aquelas casas. Eu fui na primeira casa, fui bem recebido, na segunda também, e quando chega na terceira casa, me mandaram um adolescente me levar até a casa dessa pessoa, e eu fui caminhando, lembro-me que tinha um campo assim, bem vasto, ali em torno daquela comunidade, e quando eu fui se aproximando da casa, daquele barraquinho de madeira, o adolescente que estava comigo começou a atrasar, começou a ficar um pouco para trás, e eu disse: vem filho, e ele me disse: não, eu aí não vou chegar não vou chegar na casa desse homem não. E eu falei: não, você vai me deixar sozinho? E ele saiu, voltou correndo, e eu cheguei, a casa estava fechada, e eu chamei, bati palma, gritei, e demorou um pouco, um minuto, 1 ou 2 minutos, e de repente abriu-se um pouquinho a janela, e um senhor meteu o rosto ali naquela janela, uma parte do rosto, e então eu, chamando o nome dele, porque eu já havia sido informado que era o seu Francisco, que ali morava, e eu chamando Francisco, enfim, ele me atendeu,
E eu, então, comecei a dialogar com ele, mas ele não, como ele não queria me abrir a janela totalmente. Muito sério, aquele rostinho fino ali, bem queimado do sol. Mas eu comecei a conversar com ele, comecei a perguntar para ele: Seu Francisco, como é que tem muito peixe aqui, muito matrinchão, muito caparari, muito surubim? Comecei a conversar com ele se tinha muito peixe. Ele disse: tem bastante, muito peixe aqui, muita fartura, como eles dizem lá. E depois ele teve lá da caça também. Como é que é a caça aqui? Tem barreiro aqui perto? Mata a caça aqui é próximo, é longe? Ele disse: não, é próximo, é logo ali perto tem um barreiro. Começou a falar alguma coisa, porque barreiro, para quem não sabe, é um lago onde fica o barreiro. E geralmente vai muita caça, macaco, veado, muitas caças vão para ali tomar água, e onde eles pegam e matam esses bichos para comerem. É como sobrevivência, né? Ali é comum na selva. Enfim. Então, aí ele abriu mais um pouco aquela janela e eu falei: Senhor Francisco, está tão bom conversar com o senhor aqui, tão legal, daria para a gente conversar um pouquinho dentro da sua casinha? Eu acho que eu me sentiria feliz de estar entrando na sua casa. E ele abriu aquela casa. Eu me lembro que a porta da casa era uma porta estreitinha, a dobradinha, não tinha dobradiça, era pregada com uns pedaços de couro, de pneu, de moto, alguma coisa assim. E finalmente eu entrei. Ao entrar naquela salinha, eu perguntei para ele, então aliás, ele me perguntou: o senhor veio fazer o quê? Eu disse: eu sou missionário, eu sou um servo de Deus Altíssimo, vim aqui, se o senhor me permitir, fazer uma oração para o senhor, trazer uma palavra de Deus aqui para a sua vida. E ele me disse: o senhor é de onde? Eu disse: eu sou do Rio de Janeiro. E ele me disse: eu já ouvi falar do Rio de Janeiro lá na cidadezinha, lá na televisão. E falou assim. Mas quando eu falei sobre a palavra de Deus que eu ia falar, ele não deu importância. Ele disse: se eu soubesse, eu não queria. Eu não queria, quer dizer, se eu soubesse, eu não teria deixado o senhor entrar. Seria mais ou menos isso. E eu disse: mas o senhor me permite? Eu vou ler uma palavra de Deus aqui, do seu coração, para a sua vida. E foi quando eu li, então, João capítulo 3, a partir do verso número 16. Estamos sobre o amor de Deus. E me ativo muito especialmente ali, quando João expressou dizendo, né, as palavras de Jesus, que como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi quando eu então comecei a falar do amor de Deus para aquele homem, mas no instante que eu falava para ele, ele virou de costas para mim e ficou olhando para a tábua, olhando para o assoalho, lá para o chão, e não me deu importância do que eu estava falando. Mas só que, graças a Deus, naquela tarde, já quase noite, aconteceu algo sobrenatural ali. Outra coisa interessante também é que aquele homem virou de costas, mas ele não tapou o ouvido. Ele estava ouvindo a palavra, e a palavra de Deus ela não volta vazia, como os amados sabem. E naquele instante ele recebendo a graça de Deus, eu estava pregando ali para aquele homem como se eu estivesse pregando para uma multidão. Eu me sentia como se tivesse uma multidão à minha frente. E foi quando então, eu pregando a palavra de Deus, o Senhor me levou para o lado tal como a serpente envenenava o povo de Israel lá no deserto, e foi necessário que Moisés, por ordem de Deus, colocasse uma serpente de metal. Aquela serpente de metal era simbólica, simbolizava a pessoa de Cristo que seria levantada na cruz, para que todo homem que confiasse, tivesse fé nessa pessoa bendita de Jesus, nesse sacrifício que Jesus estaria fazendo na cruz. Esse pecado o pecado sairia das suas vidas, o pecado seria apagado da vida dessas pessoas. Essas pessoas teriam vida, não morreriam, não teriam uma morte eterna, uma condenação eterna. E eu pregando ali, e de repente, para minha surpresa, ele virou-se para mim. Ele saiu, tirou o olhar, estava olhando para o chão daquela tábua, olhou na direção do meu rosto e, assim, um pouco como que estivesse assustado, e me disse: eu posso ser crente em casa? E eu não entendi muito bem a colocação dele, porque eu tinha tido uma fama, ou a fama dele lá, alguém tinha comentado que esse homem era muito bravo, esse homem era muito terrível ali naquela comunidade. Era um homem que matava cachorros dos vizinhos, empurrava as pessoas idosas na água. Tinha tido muitas confusões naquela região, não só na comunidade, mas em toda a região. Era um homem muito respeitado ali, um homem muito cruel, um coração muito duro, um coração muito maligno. Foi quando ele me faz essa pergunta: eu posso ser crente em casa? E eu, na hora, tive uma reflexão. Eu imaginei: se ele quer ser crente em casa, porque ele não quer congregar. Eu pensei assim. E eu disse: Sr. Francisco, eu não entendi a pergunta do senhor. E quando eu olho, ele estava com umas lágrimas descendo daquele rosto bem fino, lembro-me, aleluia.
eu me alegro, porque como que é glorioso o poder do Evangelho. Então as lágrimas desciam da sua face, molhando aquele rosto magro, e ele sem camisa, muito suado, uma tarde muito quente ali, talvez ali mais quase 50 graus, ali como é costume naquela região norte. E foi quando então ele, mais uma vez, quando eu fiz essa pergunta para ele expressou para mim, dizendo, não, porque se eu posso ser crente em casa, eu quero aceitar Cristo agora, eu quero aceitar Jesus agora para que o veneno saia da minha vida. E eu disse, então levanta as suas mãos para cima. E ele levantou aquelas duas mãos para cima, aqueles braços fininhos, e eu pude então abraçar aquele homem. Foi um dos abraços mais lindos que eu dei, tantas vidas que o Senhor já me deu a oportunidade de ver sendo transformado pelo poder do Evangelho. Pude abraçar aquele homem suado, e eu também suado, mal cheiroso, porque ali estava também evangelizando, andando, e aquele homem ali chorando, e lembro-me que tinha uma mesa, uma mesinha feita rusticamente ali, feita de madeira roliça, o pé pregado a prego, e geralmente essas mesas ficam guenzas, ficam um pouco, se move, né? E ele ajoelhou-se, então ajoelhe-se aqui, ele ajoelhou-se ali na ponta da mesa, eu ajoelhei ali um pouco também junto àquela mesa, uma mesa pequena, e eu ali comecei a orar junto com ele. Na medida que eu orava, e ele gritava, e ele batia sobre a mesa e dizia, veneno do pecado, sai da minha vida, e chorava, e terminei ali aquela oportunidade, ali aquela oração, quando eu levantei, me abracei ele de novo, e ele me disse, avisa o seu Nilson lá, que era o pastor da igreja, que eu estou trocando os panos, vou me banhar, eu costumo falar assim, vou me banhar e vou botar os panos, e daqui a pouco eu estou na igreja, eu vou lá no culto. E eu me alegrei, saí dali feliz, alegre, jubiloso com o Senhor, já dando quase noite, aí corri, eu me banhei e fui para o culto. E quando eu fui chegando na igreja, o pastor Nilson olhou para mim e me disse, e aí, a visita, e como é que foi o Francisco lá? Porque o Francisco era um dos alvos, entre os três, o Francisco era a situação ali. E disse, e como é que está o Francisco? Como é que foi a situação do Francisco? Eu disse, o Francisco já vem aí, aceitou a Jesus como Salvador. Chorou muito, está arrependido, já vem aí para o culto. E daqui a pouco, as pessoas, a igrejinha foi enchendo, porque nessas comunidades, assim, quando tem festividade, as igrejas enchem, uma igrejinha simples, de madeira, e aquela igreja, um montão de pessoas. E as pessoas, quando viu, de repente, o homem entrando, as pessoas olhavam para o outro, assim. Ele não estava acostumado a ir à igreja, não ia no culto. E ele, então, ali sentou, ficou sentadinho, e no final daquele culto, Jesus salvou outras vidas que foram na frente também. Muitas pessoas ali foram na frente receber Jesus, e entre aquelas pessoas que receberam Jesus, o Francisco foi mais uma vez na frente para confirmar a sua conversão na igreja. Ajoelhou-se, recebeu a oração ali da igreja, do pastor, e foi aquela festa, os irmãos alegres, felizes, abraçando aquele homem, foi muito lindo. E participamos ali do segundo dia de festa, maravilhoso, realizamos batismo ali no domingo, foi glorioso, e voltamos para a cidadezinha. O pastor Nilson, sempre que ele saía de deixa falar, que ele vinha para ir no Nepé, ele visitava a minha casa. Eu, inclusive, que fazia, ele na época era mantido por uma igreja aqui em Petrópolis, então eu que mandava a carta para o saudoso pastor daquela igreja, pastor João Alves, alguma coisa assim, ali de Águas Claras, e eu mandava a cartinha para ele, que era datilografada a carta, né? E então ele mandava, esse pastor mantinha ele lá. E o pastor Nilson vinha de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses ele vinha no Nepé. Por quê? Porque o gasto de combustível era muito grande. Então, se ele viesse receber o dinheiro todo mês, no salário mínimo, não daria quase nada para as despesas. Então, ele demorava 2 meses, 3 meses para vir à cidade. Finalmente, eu fiquei muito ansioso porque não tinha notícia mais de ninguém lá. Mas quando fez ali uns 60 e poucos dias aproximadamente, chega o pastor Nilson lá em casa. E eu perguntei, pastor Nilson, e como é que foi? E o Francisco lá? Conta a bênção ali. Ele disse, olha, missionário, aquele homem dali para frente na campanha de oração, aquele homem não perdeu mais a campanha de oração, construção, coisas que nós estamos fazendo de obra lá, de construção da igreja, tudo quanto é tarefa da igreja, ele está junto. E outra coisa para nossa surpresa, no outro dia ele veio falar comigo, que ele ia entrar na canoa e ia andar nas casas, nas comunidades próximas, ali, e durante outras ocasiões ele estaria viajando para pedir perdão nas comunidades mais longe a todos aqueles que ele tinha ofendido. Oh, aleluia! Esse é o cumprimento da palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A palavra de Deus, o coração do homem pode ser mais empedregado, pode ser mais endurecido, mas há esperança
para quando alguém ouve o Evangelho. Por isso que a gente tem que se preocupar em levar as boas novas do Evangelho, em pregar essa palavra, porque temos certeza que ela não volta vazia e ela quebra coração de pedra. Aleluia. É como nós lemos, não é a minha palavra como fogo, ela vai ardendo, ela vai queimando o pecado, ela vai queimando a escória e ela vai deixando o ouro, que são as almas preciosas, transformadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas para encerrarmos, é interessante que aí passou-se, como era outro ministério, era outra igreja, a gente não estava constantemente lá. Voltei para minhas viagens, para minhas atividades junto ao pastor de Irundepé, junto à igreja, enfim, adorando a Deus ali, nos compromissos, nas viagens. E inclusive demoramos até bastante tempo, porque eu creio que foi nesse período que a gente foi para Itamaraty, para outro município, enfim. E depois de 4 anos eu voltei a essa comunidade de novo. Deus me deu a oportunidade de voltar a essa mesma comunidade, a deixa falar, para pregar na festividade. Só que era o pastor, agora era o pastor chamado Pastor Guilherme. Mas está lá, pelo Amazonas, ainda fazendo a obra do Senhor Jesus com a sua família. Conheci ele com os filhos pequenos, hoje os filhos já estão tudo criados, os filhos grandes, né? E eu fui ali pregar a palavra de Deus. E quando chegou ali, aquela curiosidade, querer saber do Francisco, eu perguntei, pastor Guilherme, aconteceu um fato assim, Jesus, no tempo do pastor Nilson aqui, Jesus salvou um moço aqui chamado Francisco. E contei um pouco da história para ele. Disse, Francisco, benção, nosso diácono, vem cá, meu Francisco. E chamou aquele moço. E ele veio e levantou aquele moço com uma camisa branca, uma gravatinha preta, e foi na frente me dar um abraço. Oh, queridos, quanto vale a pena a gente fazer a obra do Senhor. Andando e chorando. Chorei muitas vezes no Amazonas. Chorei muitas vezes no Peru. Chorei muitas vezes na aldeia indígena. Mas a palavra de Deus vale a pena quando ela é pregada, porque ela transforma vidas através do poder do Espírito Santo, que convence o coração mais cruel, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mais uma vez eu falo isso esta noite. Eu quero orar com você agora, quero orar com a sua vida, que está ouvindo mais uma vez esse áudio, esse vídeo, perdão, e eu tenho certeza que você estará sendo edificado mais uma vez. E prega a palavra. Prega para esse vizinho seu que está aí, quem sabe, com o coração endurecido. Prega para esse colega de trabalho que não gosta de crente. Prega para alguém, fala, mesmo que ele não goste. Você vai falando de Jesus, porque em um tempo, no tempo certo, Deus vai dar oportunidade para essa pessoa se arrepender e vir a Cristo. Quero orar com você, querido Deus, maravilhoso Pai. Pai de nosso amado Salvador Jesus Cristo, eu te glorifico por voltar nessa oportunidade de estar aqui falando deste assunto, Senhor, que é missões. Oh, como é glorioso levar as boas novas. Oh, como é glorioso pregar a Tua palavra. Oh, como é precioso, Senhor, nós comunicarmos, Senhor, o Evangelho para os perdidos. Conserta agora. Quantos que estão agora amarrados, quantos que estão presos, como aquele Francisco, Senhor, que estava lá sem esperança. Aquele homem rejeitado por aquela comunidade. Aquele homem que tinha uma índole tão mal, mas o Espírito Santo mudou, transformou. O Teu sangue, Jesus, limpou ele da sujeira do pecado. O veneno do pecado saiu da vida dele e o nome do Senhor foi glorificado através daquela vida. Dá-nos força para continuar levando as boas novas. Dá força aos nossos missionários agora que estão no campo, os que estão se preparando. Deus, levanta mais obreiros para a seara. Sempre tem sido esse o nosso clamor. Mas também eu te peço agora, Deus, visita nesse momento de pandemia, momento de dor, de aflição para tantas famílias, tantas pessoas irritadas, tantas pessoas em desespero, tantas pessoas desempregadas também, Senhor, que não têm pão. Mas nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que isso é cumprimento da Tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que haveria peste, haveria fome, guerra, rumores de guerra. São sinais, Senhor, que nós precisamos pregarmos a Tua palavra o mais breve possível, Senhor, porque todos os homens estão destinados a viver nos céus para sempre feliz, quando te recebe Jesus como Salvador, ou viver uma eternidade feliz separado para sempre no lugar de juízo. Então ajuda-nos a proclamar o Evangelho, ajuda-nos a levar as boas novas no nome precioso de Jesus. Assim oramos, assim abençoamos o nosso ouvinte, aqueles que estão sempre ouvindo aqui o nosso canal. Deus, que o Senhor possa continuar trabalhando de maneira gloriosa no nome bendito